A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e é muito bom estar com você a partir de agora em mais um episódio da série do programa Amigos de Deus. Você que está conosco pela internet, receba o nosso abraço. Você que está nos acompanhando agora pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Você que nos vê, que nos ouve pelo YouTube, acompanhando a estreia agora desse conteúdo, tem aí um chat, um bate-papo ao vivo para você interagir conosco. Você que está ouvindo, vendo em qualquer dia, em qualquer horário pelo YouTube, Instagram, Facebook, você que ouve este podcast pelo Spotify ou pela web rádio Jesus Misericordioso, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Um abraço especial para você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá. Você conosco nesta tarde de sábado, aqui pela Cultura FM 102.1. Você é convidado a interagir conosco pelo nosso telefone WhatsApp, 88 é o código de área, 998378192. Já mando um abraço muito especial para nosso irmão Valdásio, da Plaque Nordes, que está sempre acompanhando, quando possível, as transmissões aqui pela Rádio Cultura de Quixadá. Um abraço para o seu neném, Dona Alderiza, o chefe. São pessoas maravilhosas aqui da Terra dos Monólitos que acompanham a programação da Rádio do Bem. E você que nos ouve nesta tarde de sábado pela Rádio Cultura de Quixadá, pessoas que acompanham em outras cidades, né? A gente fica muito feliz de saber que o programa vai alcançando cidades. Alô, você de Mulungu que acompanha a programação da Rádio Cultura, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Anote aí o nosso telefone, salve nos seus contatos, o telefone da Rádio do Bem, 88 é o código de área, 998378192. Mande uma mensagem para nós, diga quem é você, de onde você nos escuta, se costuma ouvir o programa Amigos de Deus nas noites de segunda a sexta ou dia de sábado à tarde, se é em casa, se é no trabalho, se é no seu carro. Queremos conhecer você, tá bom? Vamos ficar esperando a sua mensagem. Um abraço muito grande a você, meu irmão, minha irmã. Vamos abrir o coração. Estamos na reta final do livro Amigos de Deus. Olha que presente, quase um ano de programação, diariamente levando até você essas meditações para a glória de Deus, pela graça de Deus. Aqui 18 sermões, 18 homilias deste grande santo da Espanha, o Padre José Maria, São José Maria Escrivá, canonizado por São João Paulo II, reconhecido por ele como santo do cotidiano, santo do dia a dia, porque a sua espiritualidade, ele que é fundador do movimento Opus Dei, nos ajuda a perceber nos detalhes do dia a dia, nos acontecimentos do cotidiano, uma ocasião atrás da outra para crescermos na intimidade com Deus, na amizade com Deus. E essa última homilia do livro, a homilia 18, fala sobre a santidade. E santidade é exatamente esta amizade com Deus, esta proximidade, esta intimidade com Deus, esta conformidade com a vontade de Deus. E nesse trecho que nós estamos hoje dando continuidade, é uma sequência que nos leva, é uma orientação bonita e muito concreta de São José Maria Escrivá, nos leva a contemplar, para imitar a humanidade santíssima de Cristo. A humanidade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus feito homem, nos ensina a viver a nossa humanidade. A gente se aproxima de Jesus e vai olhando como somos chamados a ser. E Deus nos dá a graça para vivermos isso. Vamos rezar então, vamos nos preparar. Aproveito para motivar você que está conosco agora pela primeira vez ou sempre está acompanhando as nossas transmissões aqui pela internet. Se você ainda não é inscrito no canal da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, faça isso agora. Toque aí esse botãozinho inscrever-se. Se você não segue ainda este nosso perfil, toque o botão seguir, comece a receber o nosso conteúdo, com certeza vai lhe ajudar muito no crescimento na sua intimidade com Deus, pelas missas, pelos grupos de oração, momentos de formação, de meditação como esse, eventos, vale muito você acompanhar. E toque aí o sininho das notificações, porque a gente vai lhe avisando sempre que tiver novidade por aqui. Não saia sem deixar o seu comentário, sem deixar o seu like, o seu gostei, o seu joinha, porque isso ajuda a promover esse conteúdo e muitas outras pessoas vão receber. E é claro, você também já dá uma mão, clica aí na setinha e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nos seus diversos
contatos que você tem através das redes sociais. Amém? Vamos rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reze conosco. Senhor, destrói e liquida tudo que em mim planta o adversário. Tais iniquidades, uma vez destruídas, põe na minha boca e no meu coração somente pensamentos bons, para que eu possa agir bem, de sorte que minha ação e minha vontade somente sirvam a Ti. Que eu compreenda Teus mandamentos, que eu Te procure. Dá-me a memória, dá-me a caridade, dá-me a castidade, dá-me a fé. Dá-me tudo aquilo que Tu sabes ser útil à minha alma. E concede-me que Tu reines em mim. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diga o seu amém, diga o seu assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Homilia 18, última homilia do livro Amigos de Deus. Sequência final do livro, né? Estamos em mais um trecho da sequência A Humanidade Santíssima de Cristo. Mais um episódio, abra o seu coração, vamos ouvir então os ensinamentos de São José Maria Escrivá. Mas não esqueçamos que estar com Jesus é certamente topar com a sua cruz. Quando nos abandonamos nas mãos de Deus, é frequente que Ele nos permita saborear a dor, a solidão, as contradições, as calúnias, as difamações, os escárnios, por dentro e por fora, porque quer moldar-nos à sua imagem e semelhança. E tolera também que nos chamem loucos e nos tomem por nécios. É a altura de amar a mortificação passiva, que vem oculta ou descarada e insolente quando não a esperamos. Chegam a ferir as ovelhas com as pedras que se deveriam atirar aos lobos. O seguidor de Cristo experimenta na sua própria carne que aqueles que deveriam amá-lo o tratam de uma maneira que vai da desconfiança à hostilidade, da suspeita ao ódio. Olham-no com receio como a um mentiroso, por não acreditarem que possa haver relação pessoal com Deus, vida interior. Em contrapartida, com o ateu e com o indiferente, ordinariamente rebeldes e desavergonhados, desfazem-se em amabilidades e compreensão. E talvez o Senhor permita que o seu discípulo se veja atacado com a arma, nunca honrosa para quem a empunha, das injúrias pessoais, com o uso de lugares comuns, fruto tendencioso e delituoso de uma propaganda massiva e mentirosa. Porque o dom do bom gosto e do comedimento não é coisa de todos. Os que sustentam uma teologia incerta e uma moral relaxada, sem freios, os que praticam ao sabor dos seus caprichos uma liturgia duvidosa, com uma disciplina de hippies e um governo irresponsável, não é de estranhar que propaguem
contra os que só falam de Cristo, ciumeiras, suspeitas, falsas denúncias, ofensas, maus tratos, humilhações, falatórios e vexames de toda a espécie. Assim, esculpe Jesus a alma dos seus, sem deixar de lhes dar interiormente serenidade e alegria, porque entendem muito bem que, com 100 mentiras juntas, os demônios não são capazes de fazer uma verdade. E grava em suas vidas a convicção de que só se sentirão comodamente quando se decidirem a não ser comodistas. Meu irmão, minha irmã, que trecho forte esse aqui. Veja que São José Maria nem sempre pega leve, né? Hoje, nesse trecho, nesse episódio de hoje, ele está pegando pesado. Mas é necessário para que eu e você que queremos realmente viver rumo à santidade, você quer viver rumo à santidade? Eu quero, eu preciso, é a nossa única maneira de nos encontrarmos, de sermos realmente pessoas felizes e realizadas, é sendo aquilo que nascemos para ser. Você que busca a realização, eu que busco a realização, só vamos nos realizar quando a gente for aquilo que nasceu para ser. E você nasceu para ser santo, e eu nasci para ser santo. Nós nascemos para ser como Deus, bom, cheio de amor, cheio de ternura, cheio de compaixão. Está ali, na nossa criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Deus é amor. Eu nasci para ser expressão do amor de Deus. Você que está nos vendo pela internet, você que está ouvindo este podcast pela web rádio Jesus Misericordioso, você que está sintonizando nesta tarde de sábado a Rádio Cultura de Quixadá, você nasceu para ser santo, para ser bom, para ser expressão do amor de Deus. Enquanto a gente não chegar nesse ponto, a gente vai estar pelejando e buscando a felicidade. A felicidade está exatamente nesta amizade com Deus, nessa conformação ao coração de Deus. E a gente já aprendeu aqui, nesses episódios, que para isso precisa de proximidade com Deus, precisa rezar, precisa de oração, precisa falar com Deus. E temos visto nesses episódios mais recentes que é importante nos aproximarmos da humanidade santíssima de Cristo. E viver como Cristo viveu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega a esta perfeição no amor se não for imitando Jesus, claro, pela graça do Espírito Santo. E nesse trecho de hoje, São José Maria nos lembra que um dos aspectos indispensáveis da imitação de Cristo é a cruz. É difícil, não é? A gente normalmente quer imitar Jesus ali nos milagres, nos prodígios, né? Na manjedoura, mas essa dimensão era tão importante que Jesus chega a dizer com todas as letras: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a Rádio Cultura, você que está pela internet, nós não podemos estranhar quando essas situações de contrariedade, de dores, nos atingirem, porque seguimos a Jesus, porque somos de Deus, e funciona assim. Presta bem atenção, não era para ser assim, Deus não é que quis assim, senão você pode pensar assim, mas que Deus é este? Que Jesus é esse, que é Deus feito homem e que se alegra com o nosso sofrimento, que quer o nosso sofrimento? A gente tem sempre que lembrar isso. Deus nos quis plenamente felizes e nos colocou em um paraíso. O que trouxe o sofrimento, a morte, toda forma de tristeza, de desgraça para o mundo foi o pecado. Agora, Jesus é Deus feito homem que veio nos redimir, que veio transformar aquela realidade de dor, de sofrimento, de miséria em caminho de salvação. E como é que ele fez isso? Vivendo tudo isso sem revolta, sem murmuração, mas oferecendo ao Pai pela salvação da humanidade e mostrando que essas realidades, elas se tornaram um caminho de purificação para o homem, para a mulher que estavam feridos, manchados pelo pecado. Então, o sofrimento, ele entra na nossa realidade de vida
digamos assim, em dois níveis diferentes. Quando nós, que na maioria estamos cheios de impurezas, cheios de pecado, vivendo distante da vontade de Deus, passamos pelo sofrimento e colocamos esse sofrimento como uma oferta a Deus, isso vai nos purificando. Assim como um ouro que está cheio de impurezas é colocado no fogo e esse fogo vai purificando até aquele ouro ficar puro. Então, os sofrimentos, as dificuldades, elas nos purificam. Tanto que quem não vive isso aqui e morre numa certa amizade com Deus, né? Sem ser inimigo de Deus, morre na amizade com Deus, só pode entrar no céu puro. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E aí, Deus é tão bom que existe a realidade do purgatório, né? Para que haja essa purificação que ainda não foi suficiente nesta vida, lá na dimensão da eternidade. Então, essas noções são importantes para que você leia conosco esse trecho sem estranhar. Por isso que São José Maria diz que a gente não pode esquecer que estar com Jesus, porque ele mesmo diz, quem quiser me seguir, quem quiser estar comigo, precisa se preparar para a cruz, é uma realidade inevitável. Quem está com Jesus acaba topando com a realidade da cruz, da sua cruz, que não é a cruz que o pecado nos traz, porque o pecado, você pode estar dizendo assim, então acho que eu não vou seguir Jesus, eu não vou querer essa proximidade com Jesus porque eu não quero a cruz, e aí está um problema, você acaba de um jeito ou de outro encontrando a cruz, porque ela se tornou uma realidade fruto, como nós falávamos, a cruz em si, o sofrimento em si, fruto do pecado. Aquele pecado de Adão e Eva, mas também o meu e o seu pecado. Onde é que eu quero chegar? Se você não quer a cruz de Jesus, você acaba assumindo a cruz do pecado, que é muito mais pesada. E você vai ter que carregar sozinho. Você vai ter que carregar sozinho. Alguém que rejeita Deus vai acabar encontrando de uma forma ou de outra também o sofrimento, também a morte, só que de uma forma muito e totalmente mais desagradável e triste e desgraçada, porque não contará com o suporte de Deus. Por isso Jesus diz assim, vinde a mim vós todos que estáis cansados. E ele diz, o meu fardo é leve. A cruz de Jesus é leve porque por mais pesada que seja, ele carrega com a gente. E aí, qual a cruz você prefere? A cruz de Jesus ou a cruz do pecado? Então, meu irmão, minha irmã, São José Maria está nos lembrando que nesta caminhada rumo à santidade, quando nós nos abandonamos na mão de Deus, quando nós nos colocamos na vontade de Deus, nas mãos de Deus, Deus nos permite para o nosso próprio bem, não é por maldade, é por bondade. Deus nos permite saborear, estranho isso, né? A expressão é essa, saborear a dor. Como é que a gente saboreia a dor, né? A dor tem um gosto desagradável. Então, mas pela ação do Espírito Santo, ele nos dá o dom da sabedoria e a gente consegue encontrar sabor em coisas que humanamente seriam desagradáveis. Porque ali está uma sabedoria, entender que aquilo nos fará bem, que aquilo nos ajudará num processo de purificação. Vamos pensar assim, um pai, uma mãe que permitem que o filho, para aprender a andar, caia, se machuque, parece uma atitude até de insensibilidade. Talvez fosse muito melhor andar com aquele menininho para cima e para baixo nos braços. Resultado, ele não ia aprender a andar. Ele não ia crescer, ele não ia amadurecer. Você está entendendo? Então, precisa ter essa compreensão. Por isso que Deus nos permite situações como dor, solidão, contradições. E aqui São José Maria vai falar de uma série de situações que é muito importante você ficar atento. Aquilo que a gente sofre de pessoas que nós não esperaríamos, né? Talvez pessoas da nossa família, amigos, amigas. E nisso a gente está se aproximando da humanidade santíssima de Cristo que passou por isso. Você sabe que aqueles seus amigos, Jesus chega a dizer para os seus discípulos, eu não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. Todos o traíram. De certa forma, né? Nós vemos ali Judas e Pedro, mas todo mundo, com exceção de João, né? A gente vai fazendo as deduções, porque era o mais jovenzinho,
porque foi o que experimentou mais de perto o amor de Jesus, se sentia convencido do amor de Jesus, foi porque Nossa Senhora segurou ele pela mão, foi o único que ficou ali aos pés da cruz. Todos os outros, abandonaram Jesus, traíram Jesus. E o próprio povo, quanta gente beneficiada por Jesus, milagres, os prodígios, as palavras encantadoras de Jesus, cheias de sabedoria, e a resposta você sabe no final: crucifica-o, crucifica-o. Então São José Maria traz essa lista: calúnias, difamações, escárnios. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está sendo alvo de calúnias, de críticas, de ingratidão, se tem gente que está achando que você perdeu o juízo porque está buscando a Deus, porque está querendo fazer a diferença, olha, você trabalha em um local e as pessoas têm um comportamento errado, são desonestas, e você é o único que quer fazer o que é certo, porque você é imitador de Jesus, porque você quer caminhar rumo à santidade. E aí não é difícil que você escute das pessoas que você é louco, né? Que você não tem juízo, que você é bobo, como a gente diz aqui no Nordeste, que você é besta. Imagina um jovem, uma jovem que se decide imitar a humanidade santíssima de Cristo, puro, casto, e não quer se deixar levar pelos prazeres, pela impureza do mundo. Quanta crítica, talvez até perde o namorado, perde a namorada por conta disso. Vale a pena. É aí onde nós aprendemos a amar verdadeiramente. Jesus diz: aquele que ama realmente dá a vida. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida. E ele também fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então a gente vai aprendendo esse amor quando situações vêm nos desafiar. Como é que você prova que ama alguém? Quando você é capaz de viver um sacrifício por aquela pessoa. Então, um pai, uma mãe prova que ama o seu filho, né? Quando ele está todo bonitinho, cheirosinho, botando no braço, dando beijos e abraços. Claro, são expressões de amor. Agora, você concorda comigo? Muito mais prova de amor é um pai e uma mãe que ficam acordados à noite, né? Ali dando atenção àquele filho, quando é pequenininho, porque está chorando, porque está com cólica, ou já é até grande, mas saiu e enquanto não volta, o pai e a mãe estão ali naquela preocupação, rezando por ele. Você está entendendo? Isso aí são provas de amor, porque passam pelo sacrifício, passam pela a morte para si mesmo. Né? Não existe maior amor do que aquele que dá a vida. Então, quando você morre para você mesmo, e aí vem essa expressão de mortificação, renúncias, sacrifícios, são ocasiões para crescermos no amor, para termos o nosso amor provado. E aqui vem uma observação interessante, olha, tem maneiras de você fazer isso, até como exercício, que nós chamamos de mortificações ativas, porque é algo que você programa para fazer. Digamos assim, é uma pequena morte programada. Exemplo, o jejum. Né? Você já fez jejum alguma vez? Você que está nos acompanhando aí pela internet, você que está ouvindo a Rádio Cultura nesta tarde de sábado? Pois é, o jejum é uma mortificação programada. Né? Você se organizou para naquele dia, naquela hora, evitar este alimento ou aquele, você se programou para isso. Você teve uma ação concreta, uma participação ativa nessa mortificação. Porém, né, existem mortificações passivas, que é aquela que você não fez nada, você estava quietinho lá, mas Deus foi quem agiu. Não foi você que teve uma atuação, você não foi ativo nisso aí. Deus programou uma contrariedade, alguma situação desagradável que Ele permitiu. Não é que Deus fica maquinando coisas ruins, mas Deus que tudo orienta na nossa vida, Deus que é o soberano, nada acontece, nenhuma folhazinha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, então Ele orienta todas essas situações para o nosso bem. Mesmo uma coisa que vem para nos prejudicar, para nos ferir, dali Deus consegue tirar uma coisa boa. É um mistério. Nós só vamos entender 100% isso um dia quando a gente estiver na presença de Deus. Então, por isso que Deus permite, né, que determinadas situações que nós não esperávamos aconteçam. E nós nos sentimos feridos, né, de uma forma muitas vezes injusta, como Jesus foi julgado e condenado injustamente.
inventaram uma mentira, uma calúnia contra você, fizeram isso com Jesus. O seguidor de Cristo experimenta na sua própria carne que aqueles que deveriam amá-lo o tratam de uma maneira totalmente contrária, que vai de uma desconfiança. Já pensou as pessoas desconfiarem de mim, de você? Isso dói, não é? Ou serem injustamente grosseiras, hostis comigo, com você. Você está passando por uma situação assim? Una-se à humanidade santíssima de Cristo. Jesus passou por isso, né? As pessoas achavam que ele era um mentiroso, um louco, um mentiroso, dizendo que era Deus, que era filho de Deus. Quantas coisas podem acontecer e nós temos que entender nelas o mistério da mão de Deus. Aquela injustiça pela qual podemos passar ou estamos passando está dentro de um mistério de Deus. Veja que injustiça. Pilatos coloca à disposição do povo Jesus ou Barrabás. Eles escolhem Barrabás. Por isso que às vezes nessa relação com Deus pode ser que seja muito bem tratado um ateu, uma pessoa que seja totalmente indiferente a Deus, e aquele que segue, aquele que busca a Deus é alvo de tantas críticas. Basta pensar, por exemplo, aqui está me vindo à memória a figura do Papa. Então, quantas pessoas que dizem coisas absurdas, que ferem completamente a relação com Deus, são exaltadas como pessoas extremamente inteligentes, sábias, bem-sucedidas, etc. E o Papa, a Igreja, é criticada, é colocada numa posição, às vezes, absurda, ridícula. Pois muito bem, o Senhor permite que o seu discípulo se veja atacado por injúrias, por propagandas mentirosas em massa. Talvez você já conheceu a história de algum padre, de alguém da igreja que ficou envolvido injustamente em escândalo. Ali na internet, quantas coisas, falando mentiras, e depois até que aparece a verdade, mas o estrago já está lá. O estrago já está feito, mas tudo para a glória de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, muitas vezes vai acontecer porque quando nós decidimos, pela amizade com Deus, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, ter uma vida rumo à santidade, nos aproximarmos e imitarmos Jesus, a gente vai incomodar. Você vai incomodar. Quando você se decide pelo que é certo, você incomoda quem vive o que é errado. Bote isso na cabeça. Tá ouvindo a gente aí nessa tarde de sábado? Entenda. Quando você se decide pelo que é bom, você incomoda quem vive no que é mal. Por isso que aqui São José Maria vai citar esses exemplos, né? Pessoas que não valorizam a religião, que vivem situações de pecado, sem freio, né? Fazendo aquilo que querem. As pessoas que vivem em situações assim, elas falam mal de Deus, falam mal de Jesus, que é Deus feito homem, falam mal, agem de uma forma agressiva, desrespeitosa com aqueles que buscam a Jesus. Aí você vai ver ciúme, suspeita, denúncias falsas, ofensas, maus tratos, humilhações, falatórios. São José Maria resume assim: vexames de toda espécie. Deus aproveita de tudo isso, não é que ele se alegra com isso. Você não vai pensar que o Pai ficou feliz de ver Jesus na cruz passando por tudo aquilo. Mas dali ele tirou a nossa salvação. Então, essas situações que talvez você agora esteja passando por elas, são ocasiões em que Deus está esculpindo na sua alma, esculpindo na nossa alma a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. E aqui vem no finalzinho uma palavra muito consoladora. Embora tudo isso esteja acontecendo, Deus dá também uma graça para aqueles que realmente querem viver rumo à santidade, querem imitar a humanidade santíssima de Cristo. Deus dá a graça de viver tudo isso, esses ataques, esses sofrimentos, sem perder a paz no coração, sem perder a serenidade, sem perder a
alegria. É graça de Deus. Mas como é que uma pessoa pode estar vivendo isso tudo, todas essas críticas, esses ataques, esses sofrimentos e estar assim? É uma graça que Deus dá. É aí também uma imitação da humanidade santíssima de Cristo. Você consegue ver alguma vez, assistindo um filme da Paixão, lendo os evangelhos, etc., um quadro, uma imagem da Via Sacra, Jesus revoltado, Jesus com raiva? Não, você vê Jesus sofrendo, Jesus sentindo dores, mas Jesus em paz. E de alguma forma até alegre, porque ele diz, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. A minha alegria, o meu contentamento. E ele ali estava vivendo a vontade do Pai em tudo aquilo. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Tudo está consumado. Então é uma graça que Deus dá. Embora mentiras, ataques, nada vai tirar essa paz. E aqui tem uma frase, gente, já no finalzinho desse episódio, tem uma frase fantástica aqui de São José Maria Escrivá, que eu quero que você guarde para o resto da vida. Quando você estiver sendo atacado, calúnias, mentiras, coisas que dizem contra você, contra mim, contra qualquer pessoa que está buscando a Deus, lembra dessa frase. Quem busca a Deus, quem serve a Deus, quem imita a humanidade santíssima de Cristo, entende muito bem que com 100 mentiras juntas, os demônios não são capazes de fazer uma verdade. Olha que frase tremenda. Com 100 mentiras juntas, os demônios não são capazes de fazer uma verdade. Então, a verdade é sempre superior. A verdade sempre prevalece. Por isso que depois de toda aquela paixão, nós temos a glória da ressurreição. Cristo exaltado. Você não se engane, São José Maria estava falando isso aqui. Você pensa que ele nunca foi perseguido, nunca inventaram histórias com relação a ele? Todos os santos e santas passaram por situações, de uma forma ou de outra, de ataques, de sofrimentos, de dores. Mas daí Deus foi trabalhando, purificando, elevando, santificando cada vez mais, gravando em suas vidas a convicção de que só se sentiriam comodamente quando se decidirem a não ser comodistas. E encerrar assim esse trecho de hoje. Sabe quando é que eu e você vamos nos sentir cômodos, em paz, quando a gente decidir não viver comodamente? Então, quem quer viver acomodado, quem quer fugir da cruz, quem quer rejeitar as exigências do Evangelho, do seguimento de Jesus, da vontade de Deus, nunca vai ter comodidade verdadeira. Talvez só aparentemente vai ter uma vida cômoda, mas vai viver numa grande mentira. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Gente, que episódio, hein? Forte, inquietante, mas necessário para o nosso crescimento. Foi que você experimentou? Onde foi que Deus lhe iluminou? Não saia daqui sem deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal se não é inscrito ainda, começar a seguir esse conteúdo, tocar aí no sininho das notificações, deixar o seu like, o seu gostei, escrever o seu comentário e compartilhar. Faz tudo isso aí, é muito importante, e quero que você, por caridade, reze uma Ave Maria por nós. Nós vamos rezar por você também. E aqui fica o convite de sempre. Todo sábado, 6 da manhã, tem missa aqui na sede da comunidade Mariana Boa Semente. Venha com os seus, com a sua família, com seus amigos, convide sempre alguém. Se não pode estar aqui pela distância, por algum motivo, acompanhe a transmissão pelas redes sociais, pelo web rádio Jesus Misericordioso, também sempre ao vivo pela Rádio Cultura de Quixadá 102.1, todo sábado, 6 da manhã, sintoniza lá, você vai rezar a Santa Missa conosco. Agora, por favor, reza por nós uma Ave Maria, nós vamos rezar por você também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. O convite para estarmos juntos, reta final do livro Amigos de Deus. Não perca mais nenhum episódio no nosso próximo encontro. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.